Ali, naquela concentração energética de não ter começado o desfile, ali é o início da gira. Os mais velhos dizem pra gente que ali começa o ponto, ali começa a cantar os mortos. Aqueles autores daqueles sambas da história, eles vão voltar e vão se manifestar ali naquele começo. Quando a porta-bandeira gira, acima a bandeira ali, o vento vai buscar o ancestral falecido. Então, aquela parte de esquenta, aquilo é uma invocação. Imagina o arrepio de estar ali cobrindo neste modelo 2025. Isso. Glória a Deus. Olá, povo de Deus. Alguma vez você se perguntou quem seriam esses demônios que deixam esse mundo em caos e de onde vieram e quando surgiram e que os criou? Eu tenho certeza que você, como eu, já fez essa pergunta várias vezes, não é não? Mas nem sempre você achou resposta coerente ou bíblica para responder essas dúvidas, não é isso? Dizem por aí que eles são os anjos caídos que se rebelaram com Lúcifer antes do homem existir. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia fala sobre isso? Quer saber quem são eles e de onde eles vieram? Então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te contar toda a verdade sobre esses seres repugnantes que atormentam muita gente. Porque fica muitas interrogações nisso. Até então, existe esse vídeo. Aqui nesse vídeo de hoje, é papo sério, é verdade. Mas antes que a gente continue, eu queria que você se inscreva aí e venha descobrir também algumas verdades. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Também aproveita e clica no sininho. Isso, comenta também tua opinião e compartilha esse vídeo com teus amigos, para que também eles possam conhecer essa verdade. Então vamos lá ao que interessa nesse momento. É isso? Porque existem muitas dúvidas a respeito. É isso? O povo fala alma penada, espírito desencarnado. Tem gente que morre de medo só de pensar sobre isso. Mas quem são eles? Por que eles estão aqui no nosso meio? De onde eles vieram? Por que eles gostam de incorporar nas pessoas? Essas são algumas perguntas comuns que eu escuto. Eu confesso que a Bíblia fala muito pouco sobre isso. E a maioria das pessoas se preocupa em repetir apenas o que ouviram. Ou seja, sem ao menos investigar. Não é isso? Se tal informação procede ou não. Você tem coerência bíblica. Então, nesse vídeo que eu estou fazendo aqui, é para tirar algumas dúvidas a respeito desses seres, é isso? Desses seres maléficos que têm interferido no nosso meio, no meio da humanidade, é isso? Então, eu fiz esse vídeo aqui para tirar um pouco da sua dúvida. Então, fica até o final, porque eu acredito que vou tirar suas dúvidas. Mas, para que nós possamos rastrear a origem dos demônios e descobrir sua verdadeira identidade, nós precisamos primeiro entender as suas características, vontades e ações. E isso vai nos ajudar a identificar o que eles não são, para depois saber quem realmente eles são. Por que isso é importante? Porque a maioria das pessoas aprendeu e replica essa informação, dizendo que os demônios são anjos caídos. Lembra disso? Aquela terça parte dos anjos que se revelou com Lúcifer e seu plano de se tornar como Deus. Isso está lá em Isaías 14. Então, a maioria das pessoas pensam assim. Mas quando nós observamos a Escritura e vemos um pouquinho mais detalhado, você vai perceber que a Bíblia diz que esses anjos que se rebelaram com Lúcifer estão presos, aguardando o dia do juízo. Olha o que Pedro vai falar lá em Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim, ó: porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas tendo lançado no abismo, os aprisionou em cadeias, escuridão, ficando reservados para o juízo. Nesse texto está escrito que eles foram lançados no abismo, aprisionados no abismo, reservado para o dia do juízo. Eles não estão soltos, de acordo com Pedro. Que pecado foi esse que esses anjos cometeram? Judas responde isso na sua carta,
e confirma a mesma ideia que Pedro escreveu. Olha o que ele vai dizer lá em Judas 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, os reservou. Quem? Deus. Os reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juiz daquele grande dia. Nesse texto, ele está se referindo que os anjos caídos estão presos, aguardando o dia do juízo do trono branco, por ter abandonado o lugar de autoridade e omissão que haviam recebido de Deus para seguir a rebelião de Lúcifer. Ambos os apóstolos deixam bem clara a ideia que esses anjos rebeldes estão presos esperando o dia do juízo e não que estão soltos, como muitos acreditam. Agora, se os dois apóstolos entendem que os anjos estão presos, então quem seriam esses seres espirituais que estão soltos por aí, perturbando nossa vida e incorporando nas pessoas? Para responder essa pergunta, primeiramente, nós devemos saber quem eles não são. E o primeiro ponto é, eles não são apenas espíritos, como os anjos são, por exemplo. Pois o espírito não possui alma humana, com desejos, vontades e paixões, como nós temos. Anjo que é espírito não sente fome, não sente sede, não sente sono, não se excita por ninguém, não tem atração física por uma pessoa, nem ódio, nem medo, nem coisas do gênero. Esse tipo de coisa não acontece com os anjos, somente aos olhos humanos. Mas você já percebeu que os demônios têm todas essas características humanas? Eles pedem comida, bebida, sente medo, sente dor, tem atração física, sente ódio e coisas semelhantes como essas, que são características meramente humanas. Já ouviu algum anjo pedindo comida na Bíblia ou desejando uma mulher? Não acontece isso, não é isso? Então vamos raciocinar aqui, raciocine comigo. Jesus disse que os demônios não se submetem e podem ser expulsos através do nome dele. Mas os anjos não obedecem a homem e nem temos autoridade sobre ele. Se os demônios fossem anjo caído, como poderíamos expulsá-los se anjos não obedecem a ordem de homem? Segundo ponto, eles não são anjos. Outra característica dos demônios é que eles sempre buscam corpo para se aproximar. Parece que ele não gosta de ficar... Ele sempre precisa ter alguém para habitar. Já em relação aos anjos, não existe nenhuma referência bíblica, tanto alusão que o anjo tem incorporado no ser humano por qualquer motivo. Não existe isso. Também não existe nenhuma referência bíblica dizendo que Deus criou essas criaturas diamônicas. O que nos leva a crer que elas eram outra coisa antes, em algum momento, se transformaram nesses seres demoníacos. A mesma coisa que aconteceu com os anjos caídos, que eram anjos belos, e se tornaram seres horríveis. Não é isso? Falar em Apocalipse capítulo 9. Então, se eles não eram anjos, o que eles eram antes? E o que eles fizeram para se transformar nesses seres demoníacos? Parece que a resposta é meio que óbvia, né? Se eles gostam de exigir que seu hospedeiro seja forçado a fazer coisas que normalmente uma pessoa em sã consciência jamais faria, isso mostra suas vontades e desejos humanos totalmente deturpados. Por exemplo, ele leva a pessoa a praticar canibalismo, sexo com cadáver, ter atração sexual por criança, pede comida e bebida para rituais, desejam relações com o mesmo sexo, odeiam, sentem medo de Deus e dos seus servos. Fica aí, então, evidente a vontade e o desejo deles sendo posto em ação. E isso é uma característica de uma alma imunda. E você já percebeu que quando uma pessoa está sendo hospedeiro de um demônio, se deixar de obedecer à vontade dele, ou se elas mostram autoridade da parte de Deus, essas criaturas sentem medo, sentem ódio, dor, raiva e se descontrola totalmente por terem sido confrontadas? Então, anjo não tem esse tipo de sentimento e nem esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento nos revela que trata de seres espirituais com alma humana, o que provavelmente pode ser humano em algum momento. Mas se eles foram humanos um dia, como e quando deixaram de ser? Você já parou para se perguntar a quem Paulo estava se referindo
quando ele escreveu o versículo Romanos capítulo 14, olha o que diz o texto. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, desde Adão, não é isso? A morte vencia a todos. E o texto continua dizendo assim, ó. E ela reinou até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Quem neste mundo não participou do pecado de Adão? Se as Escrituras afirmam que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, como está registrado lá em Romanos capítulo 13, versículo 23. Ninguém escapou do pecado, não é isso aparentemente, mas